Grace, The World of Rampa, parte 8 do audiobook. Graça, bênção, o mundo de Rampa. Pude ver que ele estava com disposição para conversar. Estávamos saindo para Rickmond e assim tínhamos tempo suficiente. Segundo a minha opinião, ele continuou, nos decidimos no astral antes de nascermos para cada vida. O que precisamos aprender no astral para a vida prestes a começar? Se os obstáculos que você escolher dessa vez acabam sendo piores do que você previu, e eles costumam ser, e você está batalhando, mas ainda de alguma forma gerindo-os, e alguém vem e diz, é muito difícil para você, eu vou assumir alguns dos seus encargos. Isso não é uma coisa boa de todo. É um obstáculo, na verdade, mais do que uma ajuda. É completamente inoportuno para o seu plano de lições que você quer aprender. Mas suponha que você aceite a ajuda não solicitada. Mesmo assim, a oferta pode parecer boa demais para recusar. E você não vê nenhuma razão para que deva continuar lutando. Porque, lembre-se, você não sabe conscientemente sobre seu plano. Você não sabe conscientemente que você planejou esses obstáculos. Se você puder fazer viagem astral, se você for psíquico e puder ver mais longe do nosso mundo de 3 dimensões, você saberá. Mas nós estamos supondo que você não seja vidente e que você não viaje conscientemente em astral. Então você pega o caminho fácil. De alguma forma, porém, a vida se torna inútil e você se sente frustrado, mas não sabe o porquê. Você vive o seu tempo atribuído e o fim vem. E você morre e o cordão de prata é decepado. E você retorna para o astral, deixando o corpo para trás na terra, assim como um terno velho de roupa. Logo, mais uma vez no astral, onde você pode ver as coisas claramente, verá que sua vida foi desperdiçada. Você percebe que tem que retornar à terra para tentar as mesmas lições mais uma vez. Você tem que começar de novo, com os mesmos obstáculos, porque teve de fato vivido uma vida desperdiçada, por aceitar ajuda não solicitada, que foi empurrada em cima de você. Sim, falamos um pouco sobre isso antes. Era um assunto que ele obviamente achava importante que eu entendesse, uma pedra angular sobre a qual muitas facetas do ocultismo descansavam. Eu entendo o que você diz, mas, Chen, é muito difícil, realmente, você sabe, pegar essas coisas. É tão diferente do pensamento ocidental normal, embora devo admitir que responde questões irresolutas e preocupações em minha mente. Fiquei em silêncio por 1 minuto ou 2. O ônibus parou e andou novamente. Eu estava ainda pensando na criança e na importância de não interferir com pessoas a menos que solicitada. Mas não é uma reação natural de qualquer pessoa, mesmo com o mínimo de boas maneiras, digamos, se levantar e dar seu lugar para uma pessoa com deficiência? Ou manter a porta aberta para ela? Certamente não há nada de errado com isso. Não. Claro que não. E estou falando de ajuda de uma ordem diferente. Não apenas, como você bem disse, consideração pelos outros. No entanto, ao mesmo tempo, você deve se lembrar que há muitos idosos ou pessoas com deficiência, com uma espécie de falso orgulho, que podem voltar-se contra você se você oferecer-lhes mesmo a menor consideração. Você sabe, uma espécie de atitude, eu posso fazer isso sozinho, mas isso é sua amargura e falta de compreensão de sua deficiência. Isso não deve desanimá-la, entretanto. Ainda existem muitos que são gratos.
Eu podia ver que esse negócio de ajudar os outros não só ia ser tão fácil. E se eles quisessem ajuda, mas fossem muito tímidos para pedir? E se eles não soubessem como pedir? E logo, outra vez, você não poderia apenas sair e ajudar as pessoas como um benfeitor, que seria um incômodo como regra. Raciocinei que ter a oportunidade de ajudar alguém é um grande privilégio. Por isso, quando essa possibilidade vem a você, alegre-se muito bem e agarre-a, porque outra chance pode demorar a vir. Houve uma série de assuntos que discutimos naquele momento. Seja como for, logo não haveria mais tempo para discussões. Mais tarde, como ele se tornou bem conhecido e foi constantemente bombardeado com cartas e perguntas, tornou-se mais difícil falar em casa sobre nossas próprias questões e teorias. A aprendizagem, em seguida, veio através de respostas a outros. Os poucos primeiros meses foram o verdadeiro início de minha consciência em matérias que transcendem o mundano. E o fato de que ele escolheu para iniciar-me antes que meu velho mundo desabasse de forma irrevogável, e usou o tempo, então, para concentrar muita energia na minha educação, foi o que me salvou. Eu tinha tanta coisa para pensar e era capaz de conseguir mais substância, em proporção, para resolver os assuntos. A maneira como ele foi passando o seu conhecimento agora, quando já estávamos morando juntos, era mais séria e condensada do que anteriormente, quando reuníamos-nos apenas ocasionalmente. O grande negócio é que a minha mente estava assim mantida constantemente ocupada durante os primeiros dias, não havendo tempo para lamentar-me. Não havia tempo para lamentar as coisas deixadas para trás. Minha mente estava focada no futuro e em coisas maiores do que mim mesma. Como eu vejo agora, era um sistema bem pensado de sua parte, de me envolver para atravessar um diferente período desastroso da minha vida. Se alguém está deprimido, ou desanimado, ou em luto, isso é fatal para centrar-se em si mesmo e se autoanalisar. É só ficando alheio de si mesmo que a cura pode ser estabelecida e concretizada. Para divagar um pouco, tenho um amigo que, de boa fé, aconselhou-me, quando eu estava escrevendo sobre o Dr. Rampa, que eu precisava dizer ao leitor todas as coisas negativas sobre ele e sobre minha vida com ele. De acordo com meu amigo, e estou certa de que há uma grande dose de verdade nisso, ninguém gosta de ler só coisas boas. Torna-se chato e até mesmo suspeito. O que o leitor deseja é sensação, ou sombrio, verdades ocultas. E todo mundo, por isso meu amigo disse-me isso, tem um lado ruim que deve, com toda a honestidade, ser exposto. Isso seria o que faria o meu livro interessante, que é o que iria vendê-lo. O lado escuro que ninguém, a não ser eu, saberia. Contudo, embora eu saiba muito bem que o conselho foi bem intencionado, havia muito pouco que eu poderia achar para dizer que poderia ser atraente como para fazer o meu livro realmente interessante. Há abundância de mitos que têm sido divulgados sobre Lobsang Rampa. Há abundância de críticas, mas pouquíssimos fatos, simplesmente porque dificilmente alguém o conhecia. Como qualquer pessoa notável e brilhante, com uma compleição complexa de muitos lados de sua natureza, nem sempre era fácil entendê-lo. Ele próprio reconhecia que era diferente das outras pessoas e fazia um esforço para ser receptivo e dócil. Ele precisava de grande tempo sozinho,
E foi durante esse tempo que ele era capaz de estabilizar e renovar sua forma. Algumas pessoas, talvez a maioria que estão aos olhos do público, têm o costume de nunca ler resenhas e artigos escritos sobre eles, sendo bons ou ruins, e nós não fomos exceção a essa regra. De modo que isso não se sucedeu até recentemente, quando tomei conhecimento de alguns casos extraordinários atribuídos a Chen, ou, de fato, a nós três, que eram tão divorciados da verdade que chegam a ser risíveis. Negócios supostamente feitos e ditos por ele, lúgubres orgias realizadas em nossa casa, e assim por diante. As descrições de sua persona não tinham nada a ver com a realidade. Ele foi elementarmente descrito na capa de seus livros como um místico, e isto certamente dá origem a todo tipo de interpretações. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe, por favor. Obrigado por assistir nosso canal.